A graça e a paz. Agora nós estamos entrando na parte do roteiro de abordagem, onde nós vamos apresentar a boa notícia do Evangelho. Mas até chegar a essa parte, nós levamos a pessoa a entender que ela não é uma boa pessoa, que ela tem quebrado os mandamentos da lei de Deus, e por causa disso ela é culpada e merecido punição de quem é culpado é o castigo eterno. E terminamos então perguntando, sabendo disso, essa verdade que você está descobrindo agora, que a Bíblia afirma, isso preocupa você? Olha, às vezes as pessoas nesse momento colocam uma objeção. Elas dizem assim, não, mas eu vou ter tempo para me arrepender antes de morrer. Olha, meus amados irmãos, a Bíblia diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Todos podemos morrer a qualquer momento. A morte não manda aviso. Muitas pessoas que hoje estão sofrendo uma condenação eterna, elas possuíam algum esquema ou uma estratégia para escapar, né, do tempo da condenação. Mas a morte lhes pegou de surpresa, veio rápido demais. Será que a sua estratégia ou a estratégia do seu ouvinte é realmente segura? A Bíblia traz uma advertência. Ela diz, se ouvirdes hoje a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Então, você não deve se arriscar, seu ouvinte não deve ir por esse caminho, mas sim deve se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo. Antes de nós apresentarmos a boa notícia e pregarmos o Evangelho, é bom que nós possamos ver qual é o entendimento que eles têm do Evangelho. Então, uma pergunta como, você tem alguma ideia do que Deus fez para que você não fosse condenado, mas tivesse seus pecados perdoados e pudesse obter a vida eterna? Ou seja, você sabe o que Deus fez para que você não vá para o inferno e vá para o céu? Olha, prepare-se para ouvir um não. É impressionante a ironia, né? Esse fato de que em um país onde o número de evangélicos é crescente, né, os evangélicos estão em evidência, muitas pessoas estão ainda muito longe de entender o propósito da morte de Cristo. Ou seja, os evangélicos estão expostos, mas o verdadeiro Evangelho, a essência, a mensagem do Evangelho continua oculta. Você vai perceber que é uma realidade ao fazer essa pergunta. Você tem alguma ideia do que Deus fez para que você não fosse condenado? E aí, nesse momento, você começa a expor as boas novas do Evangelho. Simplificando, Jesus morreu para pagar a penalidade dos seus pecados. É simples assim. Nós cometemos um crime contra Deus, o pecado, e Jesus assumiu a punição em nosso lugar. E você pode citar vários textos bíblicos. Um deles está em Isaías 53, versículos 4 a 6, onde a Bíblia declara, falando acerca do Messias, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, nesse texto de Isaías 53, 4 e 6, que termina dizendo, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, Jesus foi o nosso substituto. Ele levou sobre si a ira de Deus, para que nós pudéssemos, então, ser declarados inocentes, para que a culpa não recaia sobre nós, o castigo recaiu sobre Jesus. A Bíblia diz, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, ele deu em nosso lugar. Ele ofereceu como sacrifício vivo, com o cumprimento da profecia, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali na cruz, ele foi ferido, né, na morte de cruz, mas ele derrotou ali Satanás e o seu reino. Para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, nesse momento, está na hora de você expor o Evangelho para a pessoa, explicar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você, nesse momento, pode explicar toda a trajetória do sacrifício que foi ali ensinado desde quando o cordeiro foi imolado no lugar de Isaac, naquele sacrifício que Abraão iria oferecer. Você pode expor também que no Velho Testamento, ali no Êxodo, a 10ª praga, foi morto o cordeiro como substituto do primogênito. Isso tudo estava apontando para o Messias que viria, e quando chegou o Messias, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele sistema de sacrifício do Antigo Testamento, onde levava as pessoas a imolar, a sacrificar um animal, ali clamando a misericórdia de Deus, e aqueles pecados temporariamente eram cobertos, estavam já apontando para que um dia viria o Messias, e que esse Messias seria o sacrifício perfeito de Deus para perdoar os nossos pecados. Ele era o inocente, ele veio, viveu sem pecado, ele morreu em nosso lugar e ele foi o nosso substituto. Nós vamos então nos próximos vídeos estar aprofundando, dando exemplos de como você pode levar ao entendimento dessa pessoa as boas novas do Evangelho, para que ela tenha uma clareza, para que ela entenda o que é a mensagem da cruz e o que ela precisa fazer para que essa mensagem da cruz seja aplicada a ela, para que ela seja salva. Então nós vamos continuar nesse roteiro de abordagem, mostrando como expor, como apresentar as boas novas, a boa notícia do Evangelho. Mas como nós vimos, agora temos uma pessoa interessada na solução, porque foi-lhe apresentado o verdadeiro problema, que é a sua atual condenação. Mas nós vamos dizer então que Deus ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, e para isso determinou um varão. Aprovou entre nós. Jesus Cristo é juiz, mas ele, segundo a palavra de Deus diz, ele se torna o justificador daqueles que têm fé nele. Ele mesmo providenciou a solução para o problema do pecado do homem. Vamos continuar então sobre esse tema de a boa notícia, as boas novas de salvação no próximo vídeo. Deus nos abençoe.